Estarmos juntos mais uma vez. Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Você pode fazer assim com sua mão, dizendo: Deus é bom. Misericórdia. Acho que o pessoal lá fora falou até mais alto que vocês. Quantos podem dizer: Deus é bom? O tempo todo ou só um pouco? É o tempo todo. Deus é bom. Eu creio assim, eu creio nisso. Porque Deus tem sido fiel, pelo menos na minha vida. Tem sido fiel na sua? Sim ou não? Sempre tem sido fiel. E nós precisamos nos alegrar com esse Deus, porque esse Deus é que tem cuidado de nós. Amém? Você crê assim? Crê ou não crê? Bem, glória a Deus. Deixa eu ver as carinhas novas por aqui, as carinhas que estavam intocadas. Oh, glória a Deus. Está aqui a Paula e Natan. Está aqui o Miguel. Está aqui o Miguel, glória a Deus. Está gordinho, hein? Vai ter que fazer regime. Está puxando para o pai. Quem mais estão aqui? Outras carinhas que fazia tanto tempo que eu não via. Tem tantos aqui, né? Amém, glória a Deus. Que alegria poder estar com vocês, queridos. Que bom. Estamos voltando ao novo normal, né? Porque agora é um novo normal. Nós temos um pouco da igreja aqui e o outro tanto via online, na Facebook e também pelo YouTube. Que alegria. Eu queria que você pudesse compartilhar esse link da nossa igreja, para que outros também pudessem ouvir essa palavra, porque eu sei que Deus bradou hoje de manhã. Quem esteve aqui de manhã recebeu uma palavra forte, e agora vamos dar a segunda etapa, dando continuidade à palavra, sobre o mesmo tema, dizendo: recomeçar e não desistir. Diga para o irmão do seu lado, assim, mais alto que você puder, para ele ouvir: recomece, mas não desista, ok? Recomeçar e não desistir. Eu quero só fazer um breve resumo do que eu falei pela manhã. Eu disse pela manhã e fiz a pergunta: por que nós desistimos? Por que a gente desiste de muitas coisas que começamos a fazer? Sabe por quê? Porque nós perdemos o propósito pelo qual começamos. Sabe, a gente se esquece por que começamos. De repente a gente começa tão empolgado em alguma coisa, de repente para no meio do caminho. Por quê? Aí você não lembra qual era o verdadeiro propósito, por que você começou, e isso é roubado de você. Você mesmo se prejudica por não ter uma visão de terminar aquilo que você começou. Então, falei sobre isso e disse também que é por causa também das situações de tristeza, de rejeição, dor e frustração, é que muitas pessoas desistem. É porque muitas pessoas jogam a toalha. Por quê? Por causa das aflições, por causa da rejeição, da dor, né? E da frustração. É algo muito normal. Mas eu disse também, hoje eu falei também, que lá em João, capítulo 16, verso 33... que foi a base da nossa palavra pela manhã, diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Bem, aqui já está dizendo que a paz só tem quem tem Jesus. A paz está em Jesus. E aí ele continua dizendo: aqui no mundo vocês terão aflições. Olha que coisa forte. Aqui no mundo vocês terão aflições. Aí ele continua dizendo: mas animem-se, pois eu venci o mundo. Olha a palavra para você hoje. Olha o que Deus quer falar com você hoje. Tem muita gente desistindo por causa das lutas. Tem muita gente andando para trás por causa das lutas. Tem muita gente paralisada ou paralisado por causa das lutas, das frustrações, das mágoas. Paralisaram. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai recomeçar e você não vai desistir. Amém? Amém? Aqui é um cemitério, porventura? Amém? Glória a Deus, você está vivo, né? E eu comecei a dizer alguns tópicos rápidos. Para começar, para recomeçar, você precisa fazer o quê? Eu disse, para recomeçar, você precisa voltar a sonhar. Porque quem desiste é porque deixou de sonhar. Porque desistiu de sonhar. Então, a primeira coisa é: volte a sonhar. Por quê, pastor? Porque as lutas, a tristeza, a rejeição, a frustração te impediu, fez com que você desistisse. Mas agora eu estou dizendo para você recomeçar, você precisa voltar a sonhar. Você precisa buscar forças e ânimo para começar, para recomeçar a sua vida. E só se recomeça através dos sonhos, voltar a sonhar, ou lembrar
aquilo que Deus colocou no teu coração. Jeremias, em momentos mais difíceis da vida dele, e eu vou ensinar um tesouro para você agora, nos momentos mais difíceis da vida dele, Jeremias era tido como profeta chorão, ele foi preso, bateram nele, ele sofreu, o que você possa imaginar ele sofreu. Mas algo que Jeremias disse é assim, ele disse assim: eu quero me trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Então, é o ânimo em Jesus que deve te conduzir passo a passo, dia após dia. Tem que haver o ânimo. Quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. Os sonhos de Deus para você te traz esperança. Amém? A segunda coisa que eu falei foi: enterre suas mágoas. Eu estou revisando aqui para você. Enterre as suas mágoas. Não tem como você andar nessa terra e ser um vencedor cheio de mágoas. Você pode até conquistar muita coisa, mas no teu coração vai estar ferido. É a mesma coisa de não ter nada, aquilo não vai te satisfazer. Então o que acontece? Enterrar suas mágoas, o que é? É deixar para trás, é perdoar, sabe? É realmente desvaziar-se de si mesmo, tendo tudo aquilo que você viveu ou passou, para você recomeçar. Você tem que enterrar, deixar para trás tudo aquilo que impede você de recomeçar. Enterre suas mágoas, as suas decepções, as suas angústias, a sua dor, a dor de um abuso sexual, a dor de um estupro, a dor da falta de perdão de pai, de mãe. Enterre a dor que ele dizia abandonado, abandonada. Você precisa enterrar. Por quê, pastor? Porque senão você não vai conseguir recomeçar. Porque senão você não vai ter sucesso, porque você vai carregar sempre isso no teu coração. Então, pastor, o senhor está dizendo que eu preciso, para recomeçar, enterrar as minhas mágoas? Sim, enterrar, lançar fora, esquecer e voltar a viver plenamente em Deus. Recomeçar nada mais é do que tomar de volta o rumo, voltar de novo ao rumo. Para onde? Para o objetivo principal, o sonho de Deus que foi revelado ao teu coração. Você precisa entender isso hoje. Então vamos lá, falei sobre isso e agora eu quero falar. Eu disse também: quanto mais conhecemos a Deus e sua palavra, mais somos fortalecidos e nos tornamos confiantes a respeito de quem nós somos e o que nós podemos nele. Olha que palavra para você. O problema do desistir é justamente isso. É porque você esquece o motivo pelo qual você começou. Porque você vai deixando de lado: não me agradei disso. Eu quero deixar isso para trás, eu não quero mais fazer. Você desiste. E aí você vê as pessoas lá na frente e você ainda podendo ter dito: poxa, eu deveria ter ganhado, deveria estar lá junto com aquelas pessoas. Não está, por quê? Sabe por quê? Porque você desistiu. Tem muitas coisas que você perde porque você desiste. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu quero declarar que você vai recomeçar e você não vai desistir. Você não vai deixar de lado. Amém? Tá? Outro grande inimigo, outro problema pelo qual, e agora eu entro na palavra, pelo qual você não vai conseguir recomeçar. Qual, pastor? Mas antes eu quero dar uma frase para você que eu dei de manhã. A nossa vida é um reflexo daquilo que cultivamos em nosso coração. A tua vida é um reflexo daquilo que você cultiva no teu coração. O que você está cultivando no teu coração? Porque o que você cultiva no teu coração é o que você vai manifestar com a tua boca, com os teus atos, com as tuas atitudes. Quando você cultiva dor, quando você cultiva derrota, a tua vida vai ser esse reflexo. Você vai viver isso: dor, derrota e fracasso. Você sempre vai viver dizendo: não posso, não consigo, não dou conta. Para recomeçar, queridos, você precisa entender que a sua vida é um reflexo daquilo que você cultiva em teu coração. Mas nesta noite tem algo tremendo. Se você quiser continuar, se você quiser recomeçar, tem mais um tesouro para você, mais um inimigo que você precisa vencer. O que é, pastor? As críticas. Presta atenção, as críticas. Primeiro é volte a sonhar. Segundo é enterre o quê? Suas mágoas, suas chateações. E a terceira é as críticas. Como que eu posso recomeçar se eu não tenho, se eu não consigo lidar com as críticas? Como que eu consigo voltar no meu ministério, o meu chamado? Porque as pessoas vão ficar olhando de rabo de olho para mim, porque as pessoas vão ficar falando as críticas.
Enquanto você não sepultar, queridos, olha, isso que está em você, enquanto você não arrancar isso, você não consegue recomeçar. Você pode até se levantar, mas já vai cair. Por quê? Porque tem muita coisa aí que te impede de avançar, tem muita coisa que te impede de ir além. Por quê, pastor? Porque mágoas, feridas, críticas. Eu conheço pessoas que se entram na igreja aqui, e eu digo assim: seu sapato está meio torto, não está não? Acabou. Essa pessoa se fecha e ela não volta mais. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Nós não estamos gerando crentes casca de ovo. Nós estamos gerando crente que é aroeira. O que é aroeira? É uma madeira dura. É pau-ferro, ele leva pancada, mas não quebra. Assim é o crente, assim tem que ser o crente. Então, queridos, críticas, se não, olha, eu coloquei essa frase nas minhas redes sociais, e eu vou ler para você: se não vivemos pelos elogios dos homens, então não morreremos por suas críticas. Você vive de elogio? Não. Você vive de elogio de alguém? Não. Então você não vai morrer pela crítica dos outros. Quem tem boca fala, você tem que entender. Quem quer falar, fala, você tem que entender. Você não pode viver baseado em críticas das pessoas. Então a primeira coisa que você tem que entender: críticas, você precisa saber vencê-las. Se você quer recomeçar, você precisa lidar com as críticas. Presta atenção, ninguém gosta de receber críticas destrutivas. Quem é que gosta? Quem é que gosta de receber críticas destrutivas? Ninguém. Presta atenção no que eu quero dizer para você que me assiste aí também. Pois críticas destrutivas não são saudáveis, elas machucam. Mas as críticas construtivas, por mais duras que sejam, são elas que vão te ajudar a crescer. As críticas construtivas. Você precisa aprender a lidar com as críticas. Você precisa aprender a lidar com a verdade que alguém precisa falar para você, para que você cresça. Tem crentes que não estão preparados ou não querem saber de críticas. Toda crítica que se faz para ele é destrutiva. Toda crítica que se faz para ele está magoando, está machucando. Mas se você quiser recomeçar, você tem que aprender a lidar com as críticas. Tem pessoas que dizem assim: fulano falou ali, mas eu não estou nem aí não. Será que não? Pastor, mas eu quero fazer uma crítica construtiva. Ok, faça. A crítica construtiva vai te ajudar a crescer. A crítica construtiva, se você aprende a recebê-la, isso vai fazer com que você, queridos, continue o teu caminho, que você recomece e não pare, e não desista. O que faz você desistir? Críticas destrutivas. Você já compartilhou teu sonho com alguém? E alguém falou assim: não, isso é doido, você não vai chegar nunca nisso aí, rapaz, você está brincando. Olha quem é você, se enxerga. É verdade. E aí o que você faz? Você desanima e você não faz mais aquilo que Deus havia colocado no teu coração, porque alguém destruiu ou tentou destruir os teus sonhos. Você tem que estar vacinado, preparado para as críticas. Por quê? Porque Satanás vai usar pessoas para manter você no lugar onde você está. Como, pastor? Levantando críticas. E se essas críticas entrarem no teu coração, você vai parar, você não vai avançar, você não vai recomeçar. Eu declaro que tudo aquilo que paralisou você nesse tempo vai ser arrancado da tua vida, e você vai recomeçar com mais gás, com mais ânimo do que você fazia antes. Eu creio assim, e você vai alcançar o objetivo pelo qual Deus te colocou nessa terra. Eu creio assim. Aprenda algo: tudo depende da intenção de quem fala e do coração de quem recebe. A crítica, tudo depende da intenção de quem fala e do coração que recebe. Você tem que estar preparado para receber a crítica, e tem que estar preparado para ignorar a crítica destrutiva. Pense assim comigo, vamos pegar a crítica construtiva, e eu vou dar um caminho, uma direção para você. Quando alguém levantar uma crítica destrutiva contra você, você vai pegar aquela crítica e você vai pensar: peraí. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então peraí,
essa pessoa está usando a crítica destrutiva para me fazer parar. Então eu não vou parar, porque eu tenho a certeza agora que eu vou chegar e que eu estou no caminho certo. Estão me entendendo? Amém? Amém? Você que está em casa, me entenda isso. Mas algumas pessoas não estão preparadas emocionalmente e desistem porque alguém criticou. E ficam de lado, choramingando, reclamando e falam: não vou fazer mais nada, não quero mais nada. Críticas, queridos, construtivas se levam para um patamar mais alto. Destrutivas fazem que você pare, querem fazer você parar, querem fazer você frear. Mas você não vai frear. Essas críticas destrutivas, você vai começar a ouvi-las como um combustível para que você tenha mais força de alcançar o propósito pelo qual Deus te chamou. Estão me entendendo? Então você precisa ter essa visão. Não leve nada para o lado pessoal, pelo contrário, toma posse da bênção que Deus tem para você. Vou voltar a repetir: tudo depende da intenção de quem fala e do coração de quem recebe. Críticas sempre existiram e não tem como fugir dela. Sempre existiu a crítica, não tem como você fugir da crítica, não tem como. Você não vai conseguir fugir da crítica. Por quê, pastor? Porque você vive em meio a pessoas, você vive em uma sociedade, você convive com pessoas, então você precisa se preparar, tem que ter o coração preparado para receber a crítica e para saber lidar com a crítica destrutiva. Você tem que se preparar para isso. Vou retornar a repetir para você o sinal. Se alguém está liberando palavras de destruição na tua vida, se prepare, começa a celebrar, porque é sinal que você está no caminho certo. Porque quem quer o teu sucesso não libera palavras de destruição, não libera palavras de fracasso, pelo contrário. Então quando alguém libera uma palavra, uma crítica contra você, dizendo que você é incapaz, que você não consegue, que você não dá conta, é nesse momento que você deve pegar essa crítica destrutiva como combustível e dizer: opa, eu estou no caminho certo. Porque se eu estivesse no caminho errado, as pessoas estavam me tratando como um coitadinho, Zé Ninguém. Vocês estão entendendo essa palavra? Sim ou não? É por esse motivo, quando você tem palavras, críticas destrutivas, você precisa tomar cuidado se você vai liberar ou não, muito cuidado. É por esse motivo que temos que nos responsabilizar pela palavra que nós liberamos, pelo que nós falamos, pelo que você está falando. Você precisa ser responsável pelas palavras que você libera. Não é simplesmente falar, você tem que assumir a responsabilidade por aquilo que você falou. Presta atenção, muitas pessoas seguiam a Jesus, gente. Jesus fez milagres, Jesus curou gente, Jesus fez coisas poderosas que em todos os livros do mundo não daria para anotar. Por quê, pastor? Mas mesmo assim não deixaram de criticá-lo. Mesmo assim não deixaram de criticá-lo. Se Jesus fosse parar por causa de cada crítica que ele recebeu, nós não teríamos salvação. E se você crê que Jesus é o modelo, então você entende que o modelo está ali para nós caminharmos juntos, para nós imitarmos, sim ou não? Então, se ele é o modelo, e se ele recebeu críticas, e ele não parou a sua missão, porque ele estava focado na sua missão, ele estava focado lá na cruz, ele estava focado lá no trono, ele estava focado, queridos, em me salvar e salvar você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se Jesus fosse parar por causa de crítica, ele não teria tido o sucesso que teve. Você não pode parar. As críticas virão, mas elas não podem te parar. E se te pararam, hoje é uma noite de recomeçar. Amém? Você recebe essa palavra? Presta atenção. Muitos se deixam levar e abandonam a Jesus com medo do que os outros vão falar. Com medo. Com que a família vai falar, ou com o que alguém pode falar de você. Muitos, queridos, deixam de lado, muitos começam a abandonar, muitos ficam paralisados, se paralisam, só fazem algumas coisinhas que é para agradar e dizer: eu estou fazendo. Preste atenção no que eu vou dizer. Por quê, pastor? Porque essas pessoas têm medo, essas pessoas não conseguem romper, essas pessoas se preocupam muito com o que os outros vão falar.
estão mais preocupadas com o que os outros vão falar do que com o que Deus já falou para elas. Aprenda esse tesouro. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar, se preocupe com o que Deus fala de você. Jó, Deus falou de Jó: viste meu servo Jó, fiel, justo. Não se preocupe com o que as pessoas falam, se preocupe com o que Deus fala de você. O que Deus está falando de você? Presta atenção, por que muitos deixam Jesus? Por que muitos têm vergonha? Olha só uma coisa interessante, João capítulo 3, fala de Nicodemos. Olha a vergonha que Nicodemos teve. Nicodemos, ele é uma autoridade no meio dos judeus, e ele sai de noite para ninguém ver ele, para encontrar-se com Jesus. Ele sai de noite, queridos, para ninguém vê-lo, para ninguém criticá-lo. Então ele se esconde, espreitando pela noite até encontrar-se com Jesus. Por quê, pastor? Para que ninguém pudesse vê-lo e criticá-lo. Não tem como fugir das críticas, entendam. Nem o próprio Jesus conseguiu deixar de lado, ou conseguiu viver nessa terra sem crítica. O próprio Jesus foi criticado, e não foi só uma vez. Tem pessoas que são criticadas assim: agora não vou mais para tal lugar, também não quero mais não. Por quê? Porque criticaram. Vocês estão me entendendo, queridos? Então, crítica, vamos lá. A crítica destrutiva a opinião alheia só serve para adoecer. A crítica destrutiva e a opinião alheia só serve para nos adoecer. Se o teu coração recebe a crítica destrutiva, então você vai ficar doente. E aí você não consegue recomeçar. Talvez você não consiga recomeçar, porque você foi criticado, porque te feriram, te magoaram, e você tem medo de ir à frente. E você não consegue, por quê? O que te blinda das críticas destrutivas? O que te blinda? Presta atenção, a tua fé e a perseverança na promessa de Deus para você. Você tem que estar focado na promessa de Deus. Você tem que estar, visualizando a promessa de Deus. O que vai te blindar? O que vai te proteger das críticas? A tua fé e a perseverança que você tiver na promessa de Deus para você. Então hoje eu estou dizendo para você, recomeçar, tem que se entender que você precisa vencer as críticas. Por quê, pastor? Porque senão você não consegue recomeçar. Então você precisa é preciso que tua fé e a tua perseverança esteja firme e confiante na promessa que Deus fez a você. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aí nas redes sociais? Você tem promessa de Deus. Então você tem que entender, tem que ter fé, tem que perseverar. Olha, por quê? Porque senão você não alcança a promessa. É como um jogo de futebol. A bola está no seu campo, você tem que levar a bola até o gol do adversário e marcar o gol. Quantos adversários você vai ter que enfrentar? Às vezes toma a bola de você, às vezes te dá uma rasteira e você cai. Você desiste? Não. Presta atenção, queridos. Noé, quando ele recebeu a ordem para construir a arca, ele foi criticado. Chamaram ele de louco, de maluco. Por quê, pastor? Primeiro, não tinha chuva. Nunca existiu chuva, era só a brisa que molhava a terra. E Deus dá ordem a Noé para construir uma arca. E o povo daquele tempo começou a zombar, a criticar Noé. Ele parou de construir? Parou, gente? Nunca tinha chovido antes. Era uma coisa... Noé não era marceneiro ou carpinteiro. Imagina as ferramentas daquele tempo, como é que era. Mas Noé ouviu a voz, ele sabia o que precisava fazer. Todos criticavam ele, dizendo: você é doido, rapaz. Tu acha que vai cair água do céu? Nunca. A única coisa que cai são brisas. Você está construindo isso aí, está maluco. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter recebido as críticas assim: rapaz, eu não vou fazer mais não. Eu estou com vergonha, estão me criticando muito.
Estão falando muito de mim, então eu vou parar. Tem muito crente parando por causa das críticas. Mas hoje você precisa recomeçar e entender que as críticas não podem te destruir. Que as críticas, queridos, vêm para te destruir, para te parar. As críticas destrutivas, não as críticas que vão te levantar. As destrutivas vêm, porque muitas vezes a pessoa tem inveja, porque muitas vezes a pessoa não sonha com você chegando aonde Deus preparou para você chegar. E aí vem a crítica para te derrubar, para fazer com que você não continue, para fazer com que você desista. Mas a palavra hoje é tempo de recomeçar. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Queridos, talvez a pessoa não tenha a fé que você tem. Talvez as pessoas não acreditem no que você acredita. E por elas não acreditarem, elas não querem que você avance, elas não querem que você também acredite. E aí elas começam a liberar palavras destrutivas, palavras críticas destrutivas. Mas você tem que estar blindado quanto a isso. Como assim, pastor? Como é que eu me blindo? Eu já falei. Pela tua fé, tua perseverança e a tua confiança na promessa de Deus para a tua vida. Amém? As críticas sempre existirão, mas a opção de permitir que elas determinem o seu futuro sempre será sua. Estou entendendo? As críticas sempre vão existir, mas a opção de permitir que elas determinem o seu futuro sempre será sua. Sempre, ninguém é culpado. É você, é a sua decisão, é você que decide. A decisão é sua. O pastor, não, a decisão é sua. Sempre será sua, a decisão sempre será sua. Aponta para o irmão mais longe de você e diz assim: a decisão sempre será sua. Diga, sempre será sua. A quarta coisa que eu quero falar para vocês hoje: não seja refém. Não seja refém. Se você quer recomeçar, você precisa se libertar. Não seja refém. Não importa se somos colecionadores ou pessoas que guardam memórias de coisas que já passaram. Não importa. Por quê, pastor? Porque a soma dessas memórias, alegres ou tristes, foi o que te trouxe até onde você está hoje. Foi a soma dessas emoções, dessas memórias tristes ou alegres, foi que te trouxeram até onde você está hoje. Entenda isso. Se você chegou até aqui hoje, até onde você está no teu nível, é a soma das tristezas, das batalhas, das coisas boas e alegres que te fizeram chegar até onde você chegou. Presta atenção. Até onde você chegou, você venceu muita coisa. Você batalhou e venceu muitas coisas. Mas aonde você desistiu, você deixou de estar, de ter avançado muito mais. Então presta atenção. A aflição faz parte da vida. Aprenda isso hoje. A aflição faz parte da vida. A luta, a batalha, a guerra, sabe? As discussões, as dificuldades fazem parte da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu não sei quem é que prega esse evangelho só de alegria e sucesso. Não se prega esse evangelho, esse não é o evangelho. Porque Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições. Então, a aflição faz parte da vida. Nada disso é novidade na palavra. Nós já vimos isso, nada disso é novidade. Davi, para chegar onde chegou, que aflição, que luta, que dificuldade. Você acha que vai ser diferente com você? Não, pastor. Então prepare-se. Prepare-se para recomeçar. Prepare-se para recomeçar. Eu estava lendo uma matéria, e é muito interessante essa matéria, que dizia o seguinte: que os filhos de pais ricos não querem trabalhar, não querem mais trabalhar, e mal estudar. Eu fui perguntar por quê. Porque estão em casa esperando os pais morrerem para herdar a herança. Olha que coisa.
Olha que coisa. Presta atenção. Em outras palavras, eles não querem lutar, mas mesmo assim eles têm aflições, têm dificuldades, as suas emoções e tantas outras coisas mais. Eu quero que você entenda nesta noite que a aflição, as batalhas fazem parte da nossa vida. Então, não seja refém das circunstâncias, da situação. O que ele diz? Que eu terminei de ler em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nós vamos passar por aflições. Mas Jesus diz, olha, eu estou dizendo para você essas coisas, para que em mim, em Jesus você tenha paz. Você vai passar por batalhas, por lutas. Se você tem passado ou você desistiu, está na hora de você levantar a cabeça e dizer assim, peraí, eu entendi a palavra agora. Ele está dizendo que essas coisas que eu estou vivendo, essas coisas que ele disse é para que nós tenhamos paz, é para que eu tenha paz. Por quê? Ele está dizendo que eu terei aflições, verdade. Mas ele diz também, tenha bom ânimo. E ele conclui dizendo, eu venci o mundo. Você precisa ter bom ânimo. E eu volto a falar, o passado não determina o seu futuro, a menos que você dê a ele autoridade. O teu passado não determina o teu futuro, a menos que você dê a ele autoridade. Tem pessoas que não conseguem avançar, porque estão presas no passado. Estão presas lá no estupro lá atrás, no abuso lá atrás. Estão presas numa briga, estão presas uma situação de morte. Estão presas porque perderam a mãe, as suas emoções estão completamente para baixo. Estão presas lá. O teu passado não determina o teu futuro. O que você viveu lá atrás não determina o teu futuro, a menos que você dê autoridade ao teu passado para que ele determine o teu futuro. Recebe essa palavra, igreja? Tudo vai depender da forma com que você escolhe lidar com o que você passou. Tudo vai depender da forma que você escolhe para trabalhar, para lidar, para enfrentar aquilo que você passou. Eu quero que você entenda isso. Preste atenção. Assim como você é responsável por estar onde se encontra, e é incrível que nós sempre procuramos culpados para justificar onde nós estamos, sim ou não? Sempre procuramos um culpado. Preste atenção, você é responsável por estar onde você está, por se encontrar onde você se encontra. Em outras palavras, também somos responsáveis, ou também você é responsável por sair desse mesmo lugar onde você se encontra. É você que determina. É você que tem que tomar atitude. Não é a igreja que tem que tomar atitude por você, não é o pastor que tem que tomar atitude por você, não é a sua mãe, não é seu pai, não é seu amigo, é você que tem que tomar uma decisão. É você que precisa sair desse lugar. Você quer crescer? Sai de perto de pessoas que não sonham com crescimento. Você tem que aprender a andar com pessoas que estão em um nível mais alto que você, para você aprender. Não que a pessoa mais baixa não tenha o que te ensinar. Eu quero que você entenda isso, você precisa aprender algumas coisas hoje. Se você quer crescer, você tem que procurar quem sabe. Ninguém procura uma pessoa que não seja útil. Não procura para fazer alguma coisa para ela que não seja útil. Ninguém procura, você precisa ser útil. Em outras palavras que eu estou dizendo, você tem que aprender, querido, também. Você precisa aprender a ser responsável pelo lugar que você se encontra, por nível onde você está. Por que você está nesse nível? Ah, mais e mais, não tem mais e mais, não, é você, responsável é só você. Você tem que entender. Recomeçar é também mudar a sua história. Recomeçar é também saber que os teus sonhos voltaram, que novamente você voltou a sonhar e que você se determinou a correr atrás, que você se determinou a chegar onde Deus quer que você chegue. Nós precisamos despertar para isso, acorde para isso. Tem gente que se apega tanto na sua dor que não consegue enxergar que ela é que está jogando essa pessoa para baixo.
Sabe, você se prende tanto à tua dor, à tua falta de perdão, à tua angústia, ao que fizeram com você. Sabe, você se prende tanto que não consegue sair do lugar. Não consegue sair do lugar. Quantos estão me entendendo hoje? Tem pessoas que estão tão amarguradas. E se pergunta por que nada funciona para elas. Por quê? Por causa da dor, por causa da chateação, da falta de perdão. Tem gente que se apega tanto à sua dor, que não consegue enxergar que é ela, que é essa dor que está jogando você para baixo, que está impedindo você de recomeçar. Hoje, em nome de Jesus, você vai jogar essa dor no lixo. Você tem que aprender que assim como o mérito do teu sucesso é teu, o mérito do erro também é. Quem já fez uma coisa errada e disse assim, poxa, eu não deveria ter feito desse jeito? Quantos já fizeram isso? O mérito é seu, você não pode procurar culpados. Quantos já fizeram algo e teve sucesso aqui, levante a mão. Você ficou feliz? Por quê? O mérito é seu, você se esforçou. Você tem que entender isso, queridos. O medo é um dos maiores inimigos do recomeço. O medo é um dos maiores inimigos do recomeço. O medo não permite que você cresça. O medo impede de você voltar a sonhar. Eu disse qual é a primeira coisa? Volte a sonhar. Se quer recomeçar, volte a sonhar. Mas o medo de quê? De enfrentar novamente as situações que você já enfrentou no futuro, te impede de voltar a sonhar. Eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você diga assim, pastor, eu estou com medo de sofrer a mesma coisa. Eu não posso garantir para você que isso não vai acontecer. Mas eu garanto para você que se você não desistir, Deus vai abrir caminhos aonde não há caminhos. Deus vai na tua frente. Você vai passar por esta luta e vai recomeçar e não vai mais desistir. Eu determino em fé sobre a tua vida que você vai recomeçar e não vai mais desistir. Você recebe isso em nome de Jesus? Por quê, pastor? Porque esse medo impede de você voltar a sonhar. Esse medo também te impede de arriscar e tentar de novo. Este medo te paralisa. Por quê? Eu tenho um colega que ele disse assim, pastor, vou compartilhar com você aqui. Eu me casei, mas tem 6 meses, desde o primeiro dia que eu me casei até o dia X, os 6 primeiros meses, eu não toquei na minha esposa. Eu perguntei assim, o que houve, meu filho? Pastor, eu tive paciência, nós oramos juntos, nós oramos por quê? Porque ela tinha um trauma do passado. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Quando ela decidiu enterrar esse trauma, tudo aconteceu. Eles hoje têm vitória. E vitória por quê? Porque decidiram enterrar os traumas. Enfrentou o medo, ela enfrentou o medo. E ela venceu. Preste atenção no que eu quero falar para você e eu termino com essa frase. Termino já. Decida recomeçar. Você não é refém de suas feridas ou dos seus sentimentos ruins. Você pode escolher ser e fazer a diferença. Você pode escolher ser e fazer a diferença. Você pode escolher isso. Pastor, mas é difícil. Quem disse que era fácil? Pastor, Jesus disse que era fácil. Não. Esse Jesus não é o meu Jesus. O meu Jesus disse que no mundo eu teria aflição. Meu Jesus disse que ia ser difícil, ia ser batalha, ia ser guerra. Mas ele também disse que nós venceríamos o mundo. Ele também disse que eu venceria. Ele também disse que eu sou mais que vencedor. Nenhum texto bíblico vai dizer que você vai passar nessa terra tranquilo, sem batalha, sem guerra. Quase toda a palavra diz que você tem que ter paz para passar pela guerra. A paz que excede todo entendimento vem de Jesus. Para você recomeçar, você precisa ter paz. Paz não é a paz que o mundo dá, é a paz que Jesus dá.
Essa paz faz com que você passe pelas lutas, pelas dificuldades. Essa paz vai fazer com que você chegue aonde Deus quer que você chegue, aonde Deus projetou para você chegar. Você tem que aprender isso. Tem um texto que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. E Paulo termina dizendo assim: as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas. Deus vai trazer um novo sobre a sua vida, quando você decidir recomeçar. Para recomeçar, tem que enterrar as feridas, tem que deixar para trás tudo o que passou, tudo o que te impede de avançar. O que te impede de avançar? A falta de perdão? O que te impede de avançar? Eu vou desistir por causa disso e daquilo. Eu vou desistir porque fulano é chato, porque fulano falou isso para mim, falou aquilo. Meu filho, no mundo tereis aflições. Eu acho interessante, queridos, que eu vejo todo cristão como um ferro de amolar. É ferro amolando ferro. É cristão amolando cristão. Por quê? Para que haja crescimento. Você tem que tomar, queridos, posse da maturidade espiritual, para que você saiba diferenciar o que vem de Deus e o que não vem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Recomeçar. Quando você tomar a decisão de recomeçar, fazendo tudo isso que eu lhe disse, atentando aos conselhos que eu lhe dei, se prepara, porque você vai viver o novo de Deus. Porque você vai experimentar as vitórias nas batalhas que você estiver travando. Porque Deus é contigo. Entenda isso, Deus é contigo. Não desista. E se desistiu, é hora de recomeçar. Se desistiu, é hora de recomeçar. Recomece. Recomece, não desista. Se você esqueceu porque começou e foi por isso que você desistiu, volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Enterre as tuas decepções, as tuas mágoas. Atente para as críticas. Não tenha medo. Deus é Deus. Ele está dizendo, está na hora de recomeçar. Fica de pé em nome de Jesus, quero orar por você. Quantos creem que é um tempo de recomeço? Quantos creem? Você crê assim? Esse é um novo tempo para a tua vida. Você que me assiste, entenda isso. Deus está trazendo um novo recomeço, novo para você. Deus está dizendo, meu filho, se você desistiu, volte, recomece, volte a sonhar. Eu tenho muito para você. Eu tenho o melhor para você. Deu tudo errado, pastor, eu desisti. Continue. Eu citei isso na última palavra que eu preguei. Você tem que ser aquela água que bate na pedra. De um ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O crente precisa ser essa água. O crente não pode desistir. O crente é aquele que persevera. A perseverança é uma das qualidades do crente.